Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo com mais notícias quentinha pra vocês direto de Brasília, gente, é isso aí. Antes de tudo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, abençoado, e também comenta da onde você tá vendo o vídeo, que eu vou estar curtindo os comentários de todos vocês, tá? Diz aí qual é a sua cidade, qual é o seu estado, comenta aí embaixo que eu vou curtir todo mundo, é isso aí. Bom, agora vamos às notícias que tá pegando fogo, gente. Lembrando que daqui a pouco tem o Didi Red Pill, mas antes vamos dar umas notícias que saiu agora há pouco. Como, por exemplo, este corte que eu fiz aqui pra vocês, gente, do Alan dos Santos, mostrando aí a blogueirinha, que é mais ou menos assim, gente. Pra esquerda, as ilegalidades do STF não são o problema. Isso não é problema. O problema é quem denuncia. Pois é, quem denuncia aí sim é o problema. Olha só os comentários aqui do Alan dos Santos, gente. Preste atenção, só pra gente começar, tá? Só estamos começando, olha só. Acaba, digamos, validando um discurso de que, veja só, há um desequilíbrio institucional no Brasil, o judiciário precisa ser reformado, melhor olhado, o que dá gás, claro, para quem vem falando isso, seja em 8 ou 80 decibéis, há alguns anos. Cara, olha que loucura. Eu vou dar continuidade, porque eu quero que vocês ouçam tudo que essa louca tá dizendo. Aquela outra... Qual o nome daquela... Uma lagartixa que fica lá em Brasília. Esqueci o nome agora. Qual delas? Da Globo News. Uma lagartixazinha, ela tem cabelão. Esqueci o nome dela agora. Você acha mó gatinha, coitada. Você tá falando da Andréa Sadi? Isso, essa daí. Sabe o que ela falou na... Peraí que agora eu quero até me ajeitar aqui, porque essa hora que eu mais me divirto. O que esse pessoal tá falando? Tá? A gente vai dar continuidade nesse vídeo aqui, tá? Mas o que o pessoal tá falando, Ramais? Essa é a parte mais bizarra. Conforme o STF vai fazendo merda, tá ficando feio porque tá dando razão à direita. Esse é o problema. O problema não é que o STF precisa parar de fazer o que tá fazendo. É que tá ficando feio porque tá dando razão a quem tava falando antes. Ou seja... Não, pode interromper. Não estão conseguindo esconder. Na hora que ela fala das vinculações do Alexandre de Moraes com essas ilícitas ilegalidades todas, de centenas de milhões de reais, ela coloca de uma maneira, né, o corpo fala, que ela não queria comentar sobre aquilo. E que fala que o Alexandre de Moraes está no debate público. Ele não fala que ele deve ser investigado, está completamente enrolado até o talo nessas ilegalidades, está usando o cargo para fazer influência política ilegal. Não, ela tenta colocar de uma forma, porque ela tem que demonstrar o cenário que está acontecendo. Ou seja, ela legitima e diz que é correto, verdade, o que a direita está pautando há muito tempo. E que nós estamos falando sempre aqui, explicando para todos vocês. Porque muitos não explicam, não entendo isso. Não explico. Que Senado Federal é tão importante quanto a presidente da República. A gente tem que ter o presidente da República e fazer a maioria do Senado. Bolsonaro falava isso, me deu a maioria na Câmara, me deu a maioria no Senado, que eu mudo esse país. E é verdade. Então ela está dizendo, bem, quando eles estão entrando no debate público, não, está todo enrolado nos crimes do Banco Master. Então, se a direita quer fazer uma maioria para impeachment ministros e fazer reforma do judiciário, ela está tendo legitimidade nessa pauta, é isso que ela quer dizer. Mais do que isso que a gente quer dizer a vocês, para salvar o Brasil, é exatamente isso que tem que ser feito. Agora, não ache que esse ministro vai ficar parado, cheio do poder dele, com esse instrumento de ditadura, que é esse inquérito das fake news, que ele vai ficar parado esperando ser retirado do poder. Não. Então, por isso que a gente tem que estar atento, andar juntos e cobrar ainda as diligências nos inquéritos, nas operações do INSS e do Banco Master, que estão com o André Mendonça. No contrário, ele vai ser engolido pelo ditador da toga. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Eles só estão entendendo o que está sendo feito pelo STF porque agora a água bateu na bunda deles. E a água batendo na bunda deles, o que eles falam? Pô, não, gente. Pô, agora vocês... Não, tá tudo errado. Vocês vão dar razão aos caras que estão reclamando desde 2019. Ou seja, não é contra o estupro porque a vítima está sendo estuprada. É contra o estupro porque vai ter alguém que antes já estava dizendo que era estupro, vai ganhar o louro e não nós. Isso é o ápice da canalice. Isso é o ápice da canalice. Pois é, gente, e lá no outro lado, aqui no Brasil, na CPI do INSS, rolou isso aqui, gente. Simplesmente os petistas surtaram após a esposa de Moraes ser exposta na CPMI. Inclusive, os deputados e senadores aí querem a convocação da Baci, tá? Da senhora Viviane Baci, mulher do Alexandre de Moraes. Olha só, gente. Mulher de Moraes. Quem é Moraes? O ministro mais poderoso da história do Supremo Tribunal Federal desde a sua criação. Ei,
Moraes salvou a democracia. E porque salvou a democracia, segundo eles, podem tudo, é? Pode qualquer coisa e tá certo. Eu não vejo ninguém falando nem com coragem e altivez de base de governo de um contrato imoral como esse de 129 milhões de reais, sem ter assinado um processo. Ei, isso é pagamento de proteção e ninguém tem coragem. Presidente, senhor presidente, eu peço que não me atrapalhe. Presidente, mas eu não vejo o senhor presidente. Não estou entendendo, só para entender qual... Excelência, o relator tem toda a liberdade de fala. Senhor, estamos aqui para ouvir. Senhores, por favor. Senhor. Não, excelência. Não pode ouvir a verdade. O relator tem liberdade de fala. Senhor presidente. Nós não estamos aqui para ouvir o protetor da Conafor. O relator. Para ouvir o relator para fazer pergunta. O relator tem liberdade de fala. Senhor presidente. Presidente. Senhor presidente. Continue, relator. Como a verdade incomoda. Como a verdade incomoda. Por gentileza. 129 milhões. Ei, esse que quis que eu calasse a boca, ele disse que Vorcaro podia ter pago o governador de São Paulo com dinheiro do INSS. Ei, quem garante que esse dinheiro aqui também não é do INSS? Passa. Pois é, gente, todos revoltados, petistas, tudo revoltado quando fala da mulher do Alexandre de Moraes, gente. Ela aí que sucateou 129 milhões de reais, assim, sem ter feito nada, tá? Sem contrato, sem nada. Mas ainda tem petista que defende, como vocês podem ver aí, gente, petista sempre defendendo o indefensável, pois é. Mas vamos falar de aumento. É isso aí, gente. Vamos falar de aumento porque a sua conta de luz vai aumentar. Pois é, nada mais, nada menos do que 8%. 8%. Mais um aumento aí do governo Lula, gente. O governo que te lasca, o governo que tá colocando a conta, aquela conta da energia grátis popular que ele tá fazendo aí. Pois é, para você pagar. Olha só isso. Agora, economia no seu bolso, a conta de luz esse ano pode subir o dobro da inflação média no país. Ô, Juliana Rosa, vamos começar a apagar as luzes do estúdio para começar a economizar. Achei que tem muita lâmpada aqui. Não dá, né? Mas o negócio vai de novo pesar no bolso, né? Vai sim, Boa noite. Rodolfo, pesada, né? Haja dinheiro, né? Pelas previsões, a conta de luz deve subir esse ano entre 5,5% e 8%. Pode ser o dobro da inflação média prevista em 3,91%, segundo os dados de hoje do Banco Central. No ano passado, a conta de luz chegou a subir mais, subiu 12%. Foi a maior alta do IPCA, índice oficial, em 2025. E uma outra questão é o tamanho dos subsídios, gente. São quase 50 bilhões de reais em incentivos para fontes renováveis, para pessoas de baixa renda. São políticas importantes que deveriam estar dentro do orçamento público, não na nossa conta de luz. Isso aí, Rodolfo, Adriana, é uma espécie de um imposto escondido. Indireto, né? E tá pesado demais. É isso. Pagaremos a conta. É isso, gente, pagaremos a conta. Como ela falou aí, o programa social do Lula de dar conta grátis em troca de voto, isso aí é claro, já vem na nossa conta. A gente é que paga a conta grátis do pessoal do Bolsa Renda, gente. Além da conta da gente, tem a conta dos outros agora pra gente pagar. Tá lindo demais, gente, tá muito lindo. E como não bastasse, vem mais aumento aí. Pronto, tá aí. Tá do jeito que petista gosta, desse jeito mesmo. Bom, mas vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, gente, porque olha só, o desembargador, deixa eu aumentar aqui pra vocês, o desembargador que absolveu o estuprador da menina de 12 anos, eu acho que vocês ouviram falar dessa história aí, porque no Brasil um adulto se envolver com uma menina menor de 14 anos já é considerado estupro. Pois é, mas nesse caso aqui, a menina tinha 12 anos, a lei tá dizendo clara que é estupro e simplesmente o desembargador diz que não, era normal esse relacionamento. Aí o que veio à tona agora, olha só, desembargador que absolveu estuprador de menina de 12 anos também é acusado de abuso sexual contra o próprio sobrinho. Tá aí, tá explicado. Não vou falar mais nada, né? Essa história foi denunciada pelo Nicolas Ferreira, que gerou toda essa repercussão aí, algumas comoções
não de petista, tá? Mas algumas comoções e no Brasil sempre passando em cima da lei, gente. Como uma menina de 12 anos pode saber o que é certo ou o que é errado, que pode viver com uma pessoa ou não. E a lei já tá dizendo, menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Mas não, para esse desembargador aqui tava tudo normal, eles poderiam viver felizes para sempre, tá? Tá aí. E o próprio desembargador é acusado de ato sexual contra o próprio sobrinho. Eu deixo os comentários com vocês aí, né? Bom, mas agora a gente vai com ele, o nosso parceiro aqui do canal, que vai fazer mais comentários pra gente trazer mais notícias e deixar a gente mais atualizado, o nosso querido Didi Red Pill. E sem mais delongas, eu já passo aqui a bola pra ele, gente. Olha só. Bom dia, boa tarde e boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Olha nós aqui, meu filho, nessa terça-feira, para que você fique bem informado também. E hoje temos uns assuntos muito interessantes, né? A gente vai começar aí com a Malu Gaspar descascando para cima do ministro, sem papa na língua, sem medo de ser feliz, criticando o ministro daquele jeito que vocês só viam a direita criticar como sempre, né? E agora, de pouco tempo para cá, a gente vê a velha mídia criticando. Mas a Malu Gaspar tá com sangue no olho, né? Se na semana passada a gente viu que era o ministro Moraes que estava com sangue no olho, parece que a Malu resolveu dobrar a aposta. A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar muito hoje sobre Flávio Bolsonaro, certo? Ele ontem estava pedindo paz, usou uma linguagem neutra. A galera não está entendendo o que está acontecendo com Flávio pedindo linguagem neutra. Como sempre, a velha mídia distorcendo. E eu vou tentar esclarecer por que é que ele usou a linguagem neutra, certo? Então a gente vai falar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre a treta dele com... dele não, né? Que ele não tem treta com ninguém. A treta do Carlos, ou do Eduardo, com a Michele, com o Nicolas. A gente vai falar um pouquinho disso, porque já que ele está pedindo paz, a gente precisa entender o contexto. Não que vocês não saibam o que está acontecendo, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos falar bastante sobre Flávio, vamos falar sobre a campanha eleitoral, Centrão, Valdemar da Costa Neto dando umas declarações aí, né? Valdemar é aquele que fala uma coisa, aí dá merda, como sempre, porque só fala besteira, aí ele volta atrás. Então a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre Suprema Corte, vamos falar de André Mendonça, que se reuniu ontem com a PF, vamos falar de CPMI. Cara, se prepare, que hoje o bicho vai pegar, tá certo? Enfim, vamos começar com a Malu Gaspar soltando os cachorros para cima do ministro, né? Ela realmente tem as costas largas, ela realmente tem toda a liberdade e autonomia, até certo ponto, dos donos da Globo para atacar o ministro. No dia que os donos da Globo já achar que já bateu bastante, já é o suficiente, isso vai parar. Até agora não parou. Porque a Globo passou anos incensando o ministro. Anos e anos e anos e anos. E a minha teoria é: a Globo, em conluio com o governo, que é quem ajuda bastante a Globo lá com dinheiro, a Globo em conluio com o dinheiro, a Globo em conluio com o governo e com o dinheiro, não deixa de ser, resolveram fustigar o ministro, expor as vísceras dele, para ver se diminui o poder do cara. Porque ninguém tá afim de aturar esse ditador mais, brother. Ninguém mais tá afim de aturar esse cara. Então, a Globo resolveu começar essa campanha de destruição do cara. E é óbvio que ele dá motivos, né? Há muitos anos ele dá motivo, e esses motivos só eram expostos por nós da direita. Didi, e não vou falar todo mundo não, porque é todo mundo que você assiste aí, né? Vocês sabem quem é que batia, quem é que criticava duramente a ditadura e o STF, e quem ficava em cima do muro ou fazia críticas leves, mesmo sendo da direita. Vocês sabem separar o joio do trigo. E aí, de um tempo para cá, mais precisamente, mais ou menos, quando a Malu Gaspar teve a autorização para postar o contrato do Vorcaro, e hoje em dia eu já tenho minhas dúvidas sinceras se foi a Polícia Federal que vazou o contrato para Malu Gaspar
ou se foi o próprio Vorcaro. Porque só eles dois... Não, desculpe, Vorcaro não, foi mal. O André Esteves. Porque só essas duas pessoas tinham acesso ao contrato. Só eles dois. O André Esteves e a Polícia Federal. Então, eu já fico hoje me perguntando quem teria sido. Aí foi só aumentando a porradaria. Aí entrou logo depois o Dias Toffoli, também entrou na roda, pelos erros dele, evidentemente, que afinal de contas, ministro receber 35 milhões, né, ser dono de um resort multibilionário não tem muito sentido, né, com a grana que ele ganha como funcionário público. E esses 35 milhões, a gente ainda vai ver que isso aí vai ser multiplicado por 10 no mínimo. No mínimo, por 10. 35 é o que a gente sabe agora. Bom, e aí o ministro Moraes estava meio que na sombra e só o Toffoli apanhando. Tanto é que algumas vezes eu falei aqui, porra, esqueceram do Moraes? Esqueceram do contrato? Esqueceram de tudo? Só o Toffoli apanha agora? Aí voltou o Moraes de novo, a partir do momento em que ele colocou o auditor fiscal lá no inquérito das fake news. Aí começou a apanhar de novo. Ou seja, basta ter um pequeno motivo, quer dizer que nem é pequeno, né, galera? Não é pequeno. Ele merece ser criticado mesmo, por isso que o que ele está fazendo é um absurdo. Mas aí começou a porradaria de novo para cima de Alexandre de Moraes. Quando eu falo porradaria, evidentemente que é a retórica, vinda da própria velha mídia. E aí, meu amigo, a Malu Gaspar soltou os cachorros. Aí ela já misturou tudo. Aí ela já falou da porra toda logo de uma vez. E aí eu vou mostrar para vocês exatamente isso. Justamente por causa disso aí, ó. Em ofício, a Fachin, OAB, pede a conclusão dos inquéritos das fake news que tramita no STF há quase 7 anos. Ou seja, além... isso aí é decorrência, galera, do cara que entrou no inquérito das fake news. Do auditor fiscal que entrou no inquérito das fake news. Aí nego lembrou que existe o inquérito das fake news aberto de ofício, que não poderia, tudo ilegal desde o início, e a imprensa agora, inclusive a OAB, cobrando o fim do inquérito. Então, ouçam o que a Malu Gaspar, a Maluzinha corajosa, falou. Mas vamos lá, né, gente? Se os donos da Rede Globo me dessem carta branca para eu falar o que eu quisesse, eu também ia ser corajoso. Porque eu não me acho um cara corajoso, sinceramente. Mas eu, sem ser corajoso, já falo todas as verdades que me vêm na minha telha. Paguei um preço duro, sou um asilado político. Inclusive, amanhã estou indo para a Bélgica justamente para falar também do meu caso, do caso de Bolsonaro, da ditadura, da censura, etc e tal. Vou ver se eu converso um pouquinho mais no final da live, né, naquele bate-papo que a gente fica aqui. Vou comentar um pouco sobre isso. Então, assim, eu, um Zé Orelha, um orelha seca, tenho coragem de fazer isso. Imagine a Malu Gaspar num veículo de comunicação grande, como é a Globo, cada dia menor, mas ainda é grande, né? Com liberdade para fazer esse tipo de crítica. Então, vamos ver, né? O que a corajosa e destemida Malu Gaspar fez. E por que é que essa mulher não está dentro dos inquéritos? A gente já falou isso 200 vezes aqui, né? Mas, enfim, olha o que ela vai falar, galera. O que a gente está vendo nesse caso, desse inquérito, desse uso do inquérito das fake news para investigar esse vazamento agora, é uma coleção de impropriedades, né? Na verdade, você tem um vazamento que ninguém diz qual é o vazamento. Qual é o vazamento que está sendo investigado? Você não sabe. São vazamentos aí. Aí o ministro pede 140, busca no acesso de 140 pessoas. Se você está procurando quem acessou dados de 140 pessoas, significa que você não sabe o que você está procurando. Se você está procurando um vazamento, a não ser que tenha tido um
um mega vazamento de dados que ninguém está sabendo. Não consta que seja isso. Se você for procurar acesso de 140 pessoas, é capaz de você achar algo. O nome disso na justiça é Phishing Expedition. Já que nós estamos com os nomes hoje, é Distinguish, é não sei o quê. O nome disso é Phishing Expedition. É uma prática ilegal de pesca provatória, da qual, por exemplo, a Operação Lava Jato foi muito acusada. Agora estão fazendo e parece que nada aconteceu. Vamos lá, uma pausa rapidinha aqui. Ela está reclamando do Phishing Expedition. Parece que foi usado na Lava Jato, a galera reclamou e agora parece que nada aconteceu. Ô Malu Gaspar, você sabia que o Phishing Expedition foi usado para condenar Bolsonaro? Você sabia que foi justamente através do Phishing Expedition que se descobriu... quer dizer, não se descobriu nada, mas foi através dos Phishing Expedition que tinha lá uma tal diminuta do golpe no celular do Mauro Cid, e depois disso aí vários outros Phishing Expedition aconteceram. Então assim, é curioso, né? O Phishing Expedition que aconteceu para condenar Bolsonaro, ela nem toca no assunto. Nem toca, como se não existisse. E o Phishing Expedition da Lava Jato, etc e tal, aí ela fala. Aí agora fala também do Phishing Expedition com o auditor. Ô Malu, seja um pouquinho mais corajosa. Fala também do que aconteceu na condenação do Bolsonaro. Ah, eu lembrei, ela ainda não tem autorização para isso, não. Por enquanto, não. Quem sabe vai chegar o dia que a Globo vai falar que o que aconteceu com o Bolsonaro foi um crime também. E, óbvio, ela é cúmplice. Mas vamos lá. Né? Você está falando de um vazamento que tem que ser investigado, se é que houve mesmo, já que nós não sabemos de que vazamento nós estamos falando, usando um inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes é, ao mesmo tempo, vítima, relator, juiz e sei lá mais o que. O que ele quiser ser, parece que ele vai achar que ele pode ser. Então, eu acho que já... Vítima, relator ou sei lá o quê. Isso te diz alguma coisa, galera? Isso te lembra algum outro processo também, que ele era vítima e mesmo assim... ele condenou todo mundo e Malu Gaspar não falou um ai. E a Globo não disse um ui. Ao contrário, ficou apoiando. Tudo muita cara de pau, né, brother? Passou da hora. Olha, Sadi, eu venho falando sobre esse inquérito desde quando eu ainda fazia o podcast Foro de Teresina, falando que esse inquérito não era legal, que não podia ser dessa forma. Eu ouvi no final de semana, até falei para o Fernando Barros, que é sobre esse assunto, está excelente. Exatamente, já desde aquela época já não caía bem. Agora, então, e depois já acompanhei também em 2022, teve uma discussão sobre isso no Supremo, e o que está acontecendo agora é o que sempre acontece. Lá em 2022 já se falou, olha, está na hora de acabar, já resolvemos a questão das fake news, esse inquérito se desdobrou em outros, já existem outros inquéritos apurando milícias digitais, não há mais necessidade de você ter um inquérito completamente sigiloso, ninguém consegue ver o que tem dentro. O que acontece nesse inquérito é um grande mistério, só serve para um ministro específico fazer o que ele acha que deve, sem que ninguém coloque freio. Isso não pode acontecer. Nós estamos falando aqui do judiciário, prestando contas à sociedade. E aí o que está acontecendo agora é justamente isso. Você tem um grupo que se preocupa com o devido processo legal e um grupo que quer esse privilégio. É como se fosse um salvo-conduto para que o Supremo faça o que quiser na hora que ele quiser, do jeito que ele bem entender. Juízes não estão acima da lei. Esse inquérito é a grande prova de que o Kleber Cabral do Unafisco estava certo, porque, veja bem, ele disse que está mais difícil investigar autoridades e ministros do Supremo do que o próprio PCC. E o que aconteceu com ele virou investigado. Fala autoridades da República. Porque até autoridades da República, exatamente. Ele disse que está mais difícil investigar altas autoridades da República do que o PCC. E o que aconteceu com ele, apenas por falar isso, ele virou investigado. Qual foi o crime que ele cometeu? A informação que eu tenho até é que investigadores ficaram até, assim, meio constrangidos, sabe? Com ter que tomar o depoimento por causa disso. Porque a gente até comentou aqui que a gente não conseguia comentar com toda a profundidade que o caso exigia, porque a gente não sabia do que se tratava. E quando depois a gente soube pela nota da Unafisco que foi por causa das declarações à imprensa, realmente... Ou seja, ele provou a tese dele, né? Não, porque tem ele foi a prova do que ele mesmo disse. Você não pode emitir opinião que você vira um investigado num inquérito.
que ninguém sabe o que está acontecendo dentro desse inquérito. Então, finalmente, a OAB de São Paulo se manifestou, e eu acho que toda entidade que realmente se preocupa com o momento grave que a gente está vivendo, todo político, todo juiz, deveria olhar para esse momento como um momento definidor, decisivo. É a hora que você vai dizer de que lado você está. Esse inquérito virou um grande símbolo dos desmandos do judiciário no Brasil hoje. Você falou, né? Lele! Bom, nada do que ela disse aí é novidade pra gente, principalmente para vocês que acompanham a mídia de direita. Isso a gente já vem falando há anos. Anos a gente vem falando. Mas é bom ver a Malu Gaspar cada vez mais subindo o tom. Cada vez mais subindo o tom. Ela se equivocou ali quando ela disse que a OAB São Paulo pediu o fim do inquérito. Não, foi a OAB Nacional. Todas as seccionais assinaram o pedido para o fim do inquérito. Não foi só de São Paulo, não. São Paulo já tinha falado anteriormente. Eu acho que Paraná tinha falado, São Paulo tinha falado, Santa Catarina tinha falado. Umas 3 ou 4 OABs só tinham se pronunciado contra isso. Agora não. Agora foram todas as OABs do Brasil. Mas é bom, né? A gente vê a Malu Gaspar batendo no ministro. É muito bom, né? Seja bem-vindo ao clube, viu, Malu Gaspar? E fique tranquila, não vai acontecer nada com você, não. Nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Porque o ministro é doido, mas não é burro. Ok? Ele sabe que se ele tocar num fio de cabelo seu, busque apreensão na sua casa ou de qualquer um da Globo, ele deu tiro na cabeça, não é no pé. Ele acabou de enterrar a sua cadeira lá na Suprema Corte. Se ele fizer isso, eu arrisco a dizer que é mais fácil cair Alexandre de Moraes antes do que Toffoli. Se ele tocar num fio de cabelo de qualquer funcionário da Globo, não estou falando da Malu Gaspar, não, estou falando de qualquer um. Otávio Guedes, a Andréa Sadi, qualquer um deles, né? O Lauro Jardim, enfim, é isso, meu querido, é disso que se trata. Então fique tranquila, meu amor, porque esse chicote covarde só bate em quem é fraco. Em quem tem as costas largas dos marinhos, não vai acontecer nada. Fique tranquilinha que ninguém vai lhe tocar. Beleza? Mas vamos lá, vamos mudar de assunto aqui. Enquanto a gente muda de assunto aqui, eu peço o seu joinha aí. Gostou dessa novidade? Então, dê o seu joinha aí, ajude a gente aqui no like, se inscreva no nosso canalete. O nosso novo canalete também tá aí, galera. Vamos ver se a gente consegue botar 200 pessoas inscritas hoje lá. Já temos mais de 5.500 agora. O link novo tá aí fixado no chat. Clica lá. E eu acho que eu vou fazer um conteúdo exclusivo de live no Didi RP2 enquanto eu estiver lá em Bruxelas. Vou fazer um conteúdo exclusivo lá. Então se inscreva. Mas vamos lá, porque eu quero falar agora de paz. Paz no reino da direita. Tá muito conturbado, bro. Tá muita confusão, né? A gente tá vendo direita brigar com a direita. E é um fato isso que tá acontecendo. Não tô tirando da minha cabeça, não. A gente tá vendo aí um grupo que foi formado com Michele e Nicolas de um lado, e do outro lado tá o grupo do Eduardo, do Carlos, né, de vários outros deputados que, de fato, botam a mão no fogo pela família Bolsonaro. Isso aí só foi aumentando. Não vou me relembrar toda a treta, porque todo mundo já sabe o que aconteceu. Só que tem que chegar uma hora que precisa parar. Se Bolsonaro tivesse livre, nada disso estaria acontecendo. Nada disso estaria acontecendo. Já tinha dado um sossega-leão na esposa, já tinha botado o Nicolas no lugar dele. Eu não estou dizendo que eles estão culpados, não. Já tinha também chegado para Eduardo e disse, cala a boca aí, moleque, quem manda essa porra aqui sou eu. Certo? Já tinha botado ordem na casa. Se Bolsonaro tivesse livre, já tinha pegado os dois grupos e disse, quieta. Quem manda nessa porra sou eu, chega e acabou. Certo? Porque senão eu vou tomar minhas providências. Só que isso não está acontecendo. Não está acontecendo porque Bolsonaro está preso. Quem é o representante de Bolsonaro hoje, gente? Quem é hoje o cara que Bolsonaro escolheu? Quem é? Se chama Flávio Bolsonaro. Só que Flávio não tem essa índole de botar o pau na mesa e sair gritando com todo mundo. Não é dele. Então ele já pediu parcimônia de um lado, já pediu parcimônia do outro. Não adiantou. Não adiantou. Não é porque ele não tem
autoridade, não. É porque é da natureza dele. E aí ontem ele brincou, falando assim, pô, gente, vamos... eu quero o apoio de todos, todas e todes. Ah, rapaz, pra que ele brincou assim? Nem preciso dizer que a velha mídia caiu matando, certo? Dizendo aí, ó, o Flávio tá mudando, o Flávio tá até usando o pronome neutro para tentar se aproximar dos gays ou sei lá de quem. Não foi nada disso, galera. Não foi nada disso, certo? Então, só para mostrar um exemplo do que eu estou te falando, olha isso aqui. Flávio pede apoio de todos após desavenças internas no PL. Mas ele não falou só todos, como eu vou mostrar para vocês já já. O senador e pré-candidato à presidência de Flávio Bolsonaro pediu apoio de todas, todos, todes e todix a sua campanha em publicação feita nessa segunda-feira em seu perfil no Antigo X. O pedido se deu depois das declarações feitas pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que criticou a atuação do deputado Nicolas e da ex-primeira-dama Bolsonaro na campanha do senador. Bom, eu vou botar aqui para a gente ver exatamente o que disse o Flávio, para você ver se você pode levar isso aqui a sério. Veja bem. Olha o que o Flávio disse. Aqui, ó. Tá todo mundo querendo vencer a discussão, mas o que precisamos é ganhar a eleição. Gostaria de contar com todas, todos, todes, todes e todix. Uma brincadeira de sacanagem. Só faltou ele botar aí todos, todes, todes, Nescau, Nesquik. Aí a pessoa ia entender que era uma brincadeira, mais explicitamente. As pessoas precisam entender ironia, galera. Às vezes eu cobro isso aqui. Por exemplo, às vezes eu digo assim, ó, de brincadeira, eu digo, porra, essa situação é mamãe com açúcar. Aí vem uma galera no chat. Não, Didi, é mamão com açúcar, não é mamãe com açúcar. Eu sei, galera. É uma brincadeira, é uma ironia. Então as pessoas precisam entender ironia. O que o Flávio está dizendo aí é uma ironia. Ele está brincando, ele está ironizando. Está falando de um assunto sério, gostaria de contar com todo mundo, mas você acha que isso aí é para se aproximar de algum grupo específico? De algum grupo LGTV? Ou de algum grupo que não seja LGTV, mas goste dessa linguagem neutra? Não, porque se fosse isso, essas outras duas palavras não existiriam. Acabaria em todes. Quero contar com todos, todas e todes. Mas aí ele botou todes, todix, só faltou botar Nesquik, Nescau, a limbinha, essas coisas. Então as pessoas não entendem a ironia. E eles fazem de propósito. Eles fazem de propósito. Galera, eu não vou dar nome aos bois. Quem tem Twitter viu. Um grande jornalista que se diz de direita dizer aí, porra, o Flávio tá apelando, né? Flávio tá usando agora a linguagem neutra para se aproximar de um novo público. Flávio não quis nada disso. Flávio quis simplesmente pedindo a união, mas com um pouco de ironia. Que mal tem nisso, pelo amor de Deus? Bom, eu posso estar enganado, viu? Eu posso estar enganado também, não sou o dono da verdade, não. Estou dando a minha impressão. A sua pode ser outra. A sua pode ser dizer, não, Didi, ele quis se aproximar mesmo. E tá tudo certo. Eu não sou o dono da verdade, não quero empurrar na sua goela aí o que eu penso, não. Eu estou dizendo o que eu penso. E eu acho que foi por aí. Porque se fosse para realmente se aproximar desse público, tinha morrido ali em todos, todas e todes. Aí ele bota todes, todix, não sei o quê. Porra, man. E óbvio que a velha mídia tá usando isso. Claro que a velha mídia tá usando isso. Eu peguei só um exemplo, que foi aí do Poder 360. Vai lá na G1 para você ver. Vai lá na CNN para você ver. Todo mundo dizendo, Flávio está tentando se aproximar de um novo público. Bababá, bababá, bababá. Que seja, ótimo. Né? Mas eu não acho que tenha sido o caso.
não linguagem neutra não é uma bandeira da direita. Flávio sabe disso. Flávio sabe que se ficar nessa onda aí, ele pode até ganhar um votinho aqui ou outro dessa galera, mas vai perder uma cacetada do lado de cá. Porque a gente não admite. A nossa língua portuguesa é a nossa língua portuguesa, acabou. Porque senão não teria língua portuguesa, pô. Teria a língua dos viadinhos, esse dialeto aí. Certo? É a minha opinião. Aí Eduardo, ontem, não sei se inspirado pelo post do irmão, ele fez um vídeo pedindo união também. Vamos ouvi-lo. O Brasil precisa de união. Eu acho que ninguém discorda disso. Existem 2 projetos muito bem postos. O do Lula, com a censura, com a perseguição política, a intimidação a internautas e jornalistas. E do outro lado, o Flávio, que trabalha pela anistia, pela soltura dos presos políticos e por liberdade de expressão. Tendo isso em mente, eu acho que é muito claro para nós que a prioridade é trabalhar, apoiar, da maneira que for. Às vezes com um pequeno perfil na internet, se for grande, melhor ainda, mas apoiar o Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro não for eleito, o Brasil vai seguir nessa página sombria. Um sistema será consolidado, mais pessoas vão sair do Brasil. E porventura, quem não puder sair, vai ser esmagado pela mão do autoritarismo. É por isso que eu peço a vocês união, senso de responsabilidade. Não é momento de barganhar ou de colocar adiante interesses outros, secundários, talvez corriqueiros da política, mas que não condizem com o interesse dos brasileiros. Posso contar com você? Espero que sim. Pode ter certeza. Eu estou fazendo a minha parte e daqui de fora ajudando como eu puder. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e se porventura você discordar de mim, eu não sou o dono da verdade. Pode escrever aqui embaixo que eu vou olhar e na medida do possível até responder alguns comentários. Um abraço, fiquem com Deus. Acho que não é coincidência não, viu? Acho que não. Acho que não é coincidência o Flávio ter pedido união, depois o Eduardo grava um vídeo, eles conversaram. Flávio deve ter dito, brother, a parada tá nas minhas costas. Nosso pai pediu para eu tocar o barco. Eu vou tocar o barco. Então tô te pedindo aí como irmão que segure a onda. Segure a onda, tenha um pouco mais de paciência. Se você vê que foi uma pirraça para cima de você, releve. Releve. E acho que o Flávio deve conversar também com o Nicolas e deve conversar também com a Michelle. Eu acho. Não foi coincidência o Eduardo ter gravado esse vídeo no mesmo dia em que Flávio pede união. Aí Eduardo vai lá e pede união. Mas que bom! O que a gente precisa é de união. Bom, todo mundo sabe a minha posição aqui em relação a Michelle e a Nicolas. Os dois são gigantes. Michelle tem quase 9 milhões de seguidores lá nas redes sociais, no Instagram. Não estou nem falando de todas. Eu nem sei quantas Nicolas tem. Sinceramente, eu não sei, mas é milhões e milhões e milhões. Pode ser até que seja mais do que Michelle. A única coisa que a gente estava pedindo é que eles dois, desde agora, começassem a apoiar o Flávio. Só isso que a gente estava pedindo. Aí tem gente que diz assim, não, Didi, eles sabem o momento deles. Tá tudo certo, eu também acho que eles sabem o momento deles. Só que a gente está numa guerra. Quanto mais rápido você entrar na guerra, melhor. Eu não estou dizendo que Nicolas não vai apoiar, não. Eu sei que Nicolas vai apoiar o Flávio. Eu sei que a Michelle vai apoiar o Flávio. O ponto não é esse. Eles vão apoiar o Flávio. Agora, quanto mais cedo, melhor, você não acha, não? Bom, aí eu peguei um corte da revista Timeline, do Alan, onde ele comenta sobre essa divisão, né, desses dois grupos. Há 2 blocos claríssimos hoje. Um bloco é Nicolas e Michelle, o outro bloco é Eduardo e os deputados que permanecem falando da situação do presidente Bolsonaro na cadeia. A gente não quer nunca uma divisão na direita, divisão no sentido de não voltarmos todas as nossas forças para a eleição do Flávio. Mas a maneira que eu vejo é bem simples. O Nicolas tem um projeto de presidência para 2030. Ele mesmo disse que não sairia de Minas Gerais para poder fazer campanha para o Flávio, a não ser que ele fosse parte da publicidade da campanha presidencial dele. Está com acordos em Minas Gerais em relação ao atual vice-governador de Minas Gerais para poder apoiá-lo. E amanhã, nós teremos o senador Cleitinho sendo entrevistado aqui na Timeline, porque é o nome dele que está bombando em Minas Gerais. Então o nome do Cleitinho
derruba o Pacheco e o Calil. E o atual vice-governador de Minas Gerais não teria força para derrubá-los até o momento, segundo algumas pesquisas internas, não é nem essas pesquisas pagas, não, pesquisas internas mesmo, do próprio PL. Cleitinho estaria disposto a sair do Republicanos, ir para o PL. Minas Gerais, assim como São Paulo, é um estado de extrema importância. Eu diria até que é mais do que extrema importância. É um estado crucial para as eleições. Rio de Janeiro, a gente perdeu o Ramagem, está aqui, né? Precisou de ir para o exílio. São Paulo, nós temos o Tarcísio, que, embora titubeou, está apoiando o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro já ganha uma força para a campanha presidencial. Falta Minas Gerais. Minas Gerais, o Zema não vem candidato ao governo porque ele já se reelegeu. Então, ou ele se candidata a presidente, ou o que os bastidores dizem é o seguinte: estão tentando colocar o Zema como vice do Flávio, e essa seria a negociação de Michele e de Nicolas. E até agora, ninguém bateu o martelo para saber quem vai ser o vice de Flávio Bolsonaro. Então, recapitulando, Nicolas e Michele estão num bloco, querendo o Zema como vice-candidato à presidência, e para isso o Nicolas apoiaria o vice-governador, atual vice-governador de Minas Gerais, para a candidatura de governador de Minas. O Cleitinho anunciou antes, e amanhã a gente vai perguntar isso pro Cleitinho aqui, se ele tentou conversar com o Nicolas, se ele tentou conversar com o pessoal todo, antes de anunciar que ele seria candidato a governador, e se ele teve resposta. Amanhã nós iremos perguntar isso ao Cleitinho, ele vai falar aqui conosco. O Cleitinho já me disse em privado que ele está para apoiar Flávio Bolsonaro, ele quer um Minas Gerais com o Flávio, para poder apoiar o Flávio. Então, pelo cenário, Minas Gerais, nós teríamos 2 candidatos apoiando Flávio Bolsonaro. Isso é o que me parece, 2 candidatos apoiando Flávio Bolsonaro. E o que para mim parece é o Flávio, se eu sou o Flávio, eu não me meteria nessa treta, eu deixaria os 2 apoiando, porque o Flávio ganha 2 blocos de apoio, e aí Minas Gerais, o povo de Minas é quem vai decidir se eles querem Cleitinho ou se eles querem um atual vice, eu nem lembro o nome dele, sendo bem sincero. É o vice do Zema, que está no PSD. Eu também não me lembro. Então é do Kassab, então. Então deve ser isso, deve ser algum acordo aí do Kassab, querendo colocar, então, o governador para ele ganhar força. Enfim, não é desprezo meu pelo fato de... Matheus Simões. Não é desprezo pelo Matheus Simões, é que eu realmente não sei o nome dele. Né? Vou ter que ficar me acostumando com o nome dele. Então, isso é o que está acontecendo, só que, na minha humilde opinião, nós precisamos ter claro o apoio que o Flávio precisa para ser presidente e não deixar de falar do Jair. Também eu acho que essa análise do Alan foi uma análise bastante precisa, foi um retrato preciso do que está acontecendo em Minas. Eu só lamento, sinceramente, de Minas Gerais eleger um Cleitinho. Acho que vai ser bom para Flávio e que eleja o Cleitinho. Agora, Cleitinho, governador de Minas Gerais, já pensou, brother? Eu não estou dizendo nada contra, não. Eu acho que se é Cleitinho que está lá para dar o palanque para Flávio e Flávio ganhar as eleições em Minas, com Zema de vice, é tudo que eu quero. Mas vamos combinar que Cleitinho não é dos mais preparados para ser um governador, né? Não é nem para ser o senador, que tem pisado muito na bola, seu Cleitinho. Mas, se for para ajudar o Flávio, cara, que seja o Cleitinho. Então, eu acho que o Alan explicou muito bem aí esses 2 grupos aí que estão medindo forças. Não acho que Nicolas conseguiria... Acho que o Flávio vai se eleger. Não acho que o Nicolas, com Flávio eleito, iria botar o bloco dele na rua para ser presidente em 2030. Não acho. Sinceramente, Nicolas é jovem demais. Pode esperar a hora dele. Mas, enfim, os 2 blocos são esses mesmos e que os blocos se resolvam o mais rápido possível, porque a guerra já começou, os nossos inimigos já estão aí com os trios elétricos na rua e a gente ainda está vendo qual é a banda que a gente vai botar em cima do trio. Nosso trio está na garagem. E 2 grandes músicos dessa banda, Michele e Nicolas, ainda não entraram de cabeça na campanha do Flávio. E isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma constatação. Uma constatação. Isso é um fato, certo? Pode gostar ou não gostar. Se quiser me contestar, é só você mostrar o que tem nas redes sociais dele de apoio ao Flávio, que aí eu retiro o que eu disse. Como não tem, é um fato que eu estou retratando aqui.
Mas vamos lá, porque hoje tem muito assunto, galera. Eu quero comentar isso aqui com vocês também, ó. A velha mídia, como sempre, né? Esposa de Eduardo endossa Nicolas e diz que marido não está bem. Heloísa Bolsonaro diz que marido não está bem, reforçando o que Nicolas Ferreira já havia dito, causando briga com o clã bolsonarista. Mais uma vez, não tem nada a ver isso. Isso é mentira do Metrópolis. Vamos lá. Pense na sua cabeça o seguinte, vamos supor. Eduardo está brigando com Nicolas. A mulher de Eduardo, que mora com Eduardo, mãe das filhas dele, está apoiando Nicolas. Isso faz sentido na sua cabeça? Que a esposa de Eduardo apoia o Nicolas. Quando o Nicolas falou o seguinte, ó, que o Eduardo não está bem, quando o Nicolas disse que o Eduardo não está bem, era no sentido de que, eu acho que o Nicolas estava se referindo à briga entre eles dois, a treta entre eles dois. Aí Nicolas falou, pô, Eduardo não está bem, né? Esse cara só está querendo treta, etc e tal, etc e tal. Foi nesse sentido. Quando Heloísa diz que Eduardo não está bem, é num outro sentido. É dizendo, como que alguém pode estar bem se ele está longe da família? Como que alguém pode estar bem se ele já não é mais deputado federal? Como que alguém pode estar bem que ele acabou de abrir mão de um Senado? É nesse sentido. Aí vem o Metrópolis, essa porcaria de jornalismo, e diz, vou botar na tela de novo, esposa de Eduardo endossa Nicolas e diz que marido não está bem. Não existiu isso, galera. Não existiu isso. E vocês vão ver, com seus próprios olhos, que a terra há de comer. Eu espero que não, que você doe a sua córnea. Olha o que a Heloísa, né? A esposa de Eduardo. Acho que é Heloísa o nome dela. É, Heloísa. Olha o que ela escreveu. Olha o que ela escreveu. Eduardo Bolsonaro não está bem. Há um ano ele foi obrigado a tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida, se afastar do seu país para continuar lutando por aquilo que acredita. Decisões difíceis têm peso. Ficar longe da sua terra, da sua história e principalmente do seu pai, seu maior ídolo e exemplo, não foi escolha simples. No início, ainda conseguiam falar por telefone, depois, nem isso, e hoje, somente por cartas. Mesmo assim, pai e filho conseguiram dizer o essencial. Tomaram decisões como homens adultos que compreenderam o preço da liberdade. Quando surgiu a possibilidade de negociação, Eduardo alertou: pai, o que estamos fazendo pode acelerar sua prisão, mas eu vou lutar por liberdade para todos os injustiçados do 8 de janeiro, não apenas pelo senhor. Jair Bolsonaro respondeu: se não for para todos, não será para mim também. Continue. Eduardo sabia dos riscos. Sabia que quanto mais pressionasse o Supremo Tribunal Federal, mais sua própria família poderia sofrer. Mesmo assim, ele seguiu e segue firme. Mas Eduardo Bolsonaro não está bem. Porque continua trabalhando todos os dias de forma voluntária pelo Brasil que acredita. Ele acredita na união, na justiça e na liberdade. Acredita que momentos difíceis exigem coragem, fé e perseverança. E acredita que o futuro do Brasil depende da força de um povo que não desiste. Não é sobre campanha, não é sobre apoio, é sobre união, é sobre esperança. O Brasil precisa de coragem, precisa de verdade, precisa de pessoas dispostas a lutar pelo que é justo. E a história ainda está sendo escrita. Então, o que se espera é, sim, mais energia e mais garra, empenho. Fazer circular o nome de Flávio, eu, você, todos nós. Vamos usar nosso alcance para torná-lo mais conhecido, uma reciprocidade do que muitos receberam também em outros tempos. Vamos juntos eleger Flávio Bolsonaro. Vamos juntos libertar o Brasil. Eduardo Bolsonaro não está bem, nem o povo brasileiro. Essa foi a carta da Heloísa. Isso é apoiar Nicolas, pelo amor de Deus? Isso é endossar Nicolas? Como disse aqui o Metrópolis, esposa de Eduardo endossa Nicolas e diz que marido não está bem. É ser muito canalha, brother. É ser muito miserável para você
deturpar tanto uma coisa a ponto de você achar que a esposa do cara tá contra o cara e a favor de Nicolas. É ser muito canalha. Isso não é jornalismo não, meu brother. Isso não é jornalismo não. Eu não sou formado em jornalismo, mas eu tive aulas na faculdade de jornalismo. Eu peguei várias matérias na faculdade de jornalismo, porque eu sou formado em artes plásticas. Mas na UFBA, não sei se em outras universidades é assim, federal, mas na UFBA você tem as matérias eletivas. É uma matéria que você pode escolher. E pode ser na sua faculdade ou pode ser em outra faculdade. Eu, por exemplo, podia fazer teatro, podia fazer música. Escolhi pegar as matérias de jornalismo. Entendeu? Então, assim, eu peguei várias matérias de jornalismo. Estudei na Faconha. A faculdade da Bahia se chama Facom. Mas o apelido é Faconha. Eu nem preciso lhe dizer por que o apelido é Faconha, né? Então, assim, eu tive muitas aulas na Faconha. Eu sei o que é jornalismo. Apesar de não ser formado, eu sou talvez um jornalista melhor do que muita gente aí, sem falsa modéstia. Gente formada, né? Mas que tem um viés totalmente equivocado do que é o Brasil. E o Metrópole está fazendo esse desserviço. Porque ela não disse, ela não endossou o Nicolas. Ela endossou o marido. Ela se aproveitou de uma frase de efeito do Nicolas, Eduardo não tá bem, fez do limão a limonada. Foi isso que ela fez, porra. Do limão a limonada, né? Mas você dizer isso é muita deturpação, é muita canalice. Muita canalice.